Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Essa história também é do muçulmano. Que história é essa? Então tá, voltando lá pro muçulmano. Essa eu tava no Marrocos. É legal, o livro é assim também, sabe? A conversa é assim, tipo, tem reflexões filosóficas, existenciais, e de repente você tá numa história maluca. Uhum. Então, um dos objetivos da viagem foi compreender a vida, e por isso eu fui olhar as diferentes tradições filosóficas e espirituais. E eu acabei indo parar lá no Marrocos, no Irã, no Oriente Médio, no Egito, na Turquia, para estudar um pouquinho mais do Islã. E eu gostava muito de honrar as tradições pelas quais eu passava. Então, quando eu chegava num país, numa nova cultura, eu gostava de me vestir como eles se vestiam e me comportar como eles se comportam. Então, eu cheguei lá no Marrocos, comprei um vestidão, um robe islâmico, comprei uma guífia, que é aquela touquinha que eles usam, e eu tinha feito a promessa, sei lá por quê, de não fazer a barba desde que eu deixasse o Brasil. Então, eu tava com uma barba muito grande. Então, eu tava puro que um muçulmano. Uhum. E aí, eles são muito amistosos, os árabes, eles são muito amistosos. E quando eles acharam que eu era muçulmano, eles ficaram ainda mais amigáveis, e um deles veio falar comigo: pô, tu é muçulmano, não sei o quê. Falei: cara, não sou. Gostaria muito mais de conhecer a tradição, mas eu sei que aqui eu não posso entrar nas mesquitas. Lá no Marrocos eles são sunitas, e lá só os muçulmanos podem entrar nas mesquitas. E aí ele falou assim: não, mas fica tranquilo que eu vou desenrolar com o imã. O imã é como se fosse um pastor para os muçulmanos, né? É o líder espiritual deles. Uhum. E aconteceu de eu cair lá no período do Ramadã. Eu tava lá no Ramadã. E aí então a mesquita tava cheia, lotada. Literalmente milhares de pessoas dentro de uma mesquita, aquele calorzão infernal. Só homens, né? Porque fica separado os homens das mulheres. E eu tava lá numa das 5 orações diárias, são 5, eu tava lá repetindo os ritos. Não fazia ideia do que eu tava fazendo, mas eu tava com muito respeito. Uhum. Tu repetia só o som que tu ouvia? Repetia o som, os ritos, e tentava me conectar de alguma maneira com aquela energia que tava rolando. Uhum. E aí, em um período dessa cerimônia, o imã, o pastor, o líder lá, me chamou lá na frente. Eu era o único turista no meio de milhares de outros muçulmanos. E colocou um microfone. Daí, quando eu tava indo lá, eu já comecei: meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? Veio um monte de preconceito na minha cabeça. Falei: cara, vamos sequestrar os radicais islâmicos. Como é que eu vou falar? Me fudi. Se eles descobrirem que eu sou do Brasil... Sei lá, cara. Falei: tô ferrado. E aí, ele colocou o microfone na minha cara, e usando o amigo que me levou pra até lá, ele pediu pra eu repetir umas frases, umas palavras, que eu não fazia ideia do que eu tava repetindo, mas eu lembro de cor. Ashhadu anna la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, que significa: eu acredito que Deus é um, e eu acredito que Maomé é o seu profeta. Meu irmão, quando eu falei isso, assim, a mesquita inteira veio gritando e chorando, me abraçar, e os caras me colocando no ombro. Falei: cara, será que eu sou um profeta? Que eu sou Maomé? Alguma coisa assim. E aí depois eu fui entender que essas são as frases, a shahada, que é o que você repete quando você está se convertendo ao Islã. Então eles me fizeram repetir isso sem eu saber que, tipo, eu não tinha dito que eu queria. Eu falei: eu quero conhecer o Islã. Eles te converteram... Converteram sem eu saber. Sem te falar. Então eu sou islâmico, sou muçulmano. Oficialmente? Agora. Oficialmente. O que me garantiu algumas vantagens nos países seguintes. É mesmo? De eu poder entrar em algumas mesquitas, ser melhor aceito, e até sair com uma muçulmana, porque eu era muçulmano também. Então... Mas como é que eles sabiam que tu estava convertido? Porque eu falava shahada. Ashhadu anna Muhammad Rasul, ashhadu anna ilallah, ashhadu... Cuidado que tu deixou de ser muçulmano agora. Caraca. Mas se eu decorar isso aí e for pra lá... Não, então, assim, realmente, eu falo brincando que eu sou muçulmano, tá? Com muito respeito à tradição. Pra você realmente ser... você tem que acreditar nos valores e seguir aquilo. Mas, literalmente, para os muçulmanos, sem exceção, você repetir a shahada com alguém como testemunha, seja quem for, você se torna muçulmano. Mas aí depois tu precisa levar esse cara sempre? Não, para eles, se você fizer isso, você já é um muçulmano. Mas assim, a minha pergunta é, como é que o cara do outro bairro sabe que tu foi convertido e tem acesso àquela Não, porque lugar? eu repetia a shahada. Eu falava que aconteceu isso e para eles estava ok. Entendi. O De La Cumbre passou pela mesma coisa, né?
Ele foi... o De La Cumbre também viveu. Um abraço, Marcola. É que o dele foi um pouco diferente. Eu não lembro, tô tentando lembrar aqui. Pra ele escapar de uma situação lá. Verdade. Acho que ele também repetiu, sim. Ele repetiu um negócio pra um policial, um negócio assim. Que ele tava indo pra Israel e tava indo pra lá. E aí eles estavam meio que brigando. Como assim tá vindo de Israel e tal? Aí ele repetiu o negócio. Foi um negócio assim, né? Não lembro dele. Tem um corte que ele contou a história, né? Mas o que tu aprendeu com os muçulmanos em relação à vida, espiritualidade? Curiosamente, cara, Alá, uma das tradições de Alá significa paz. Eu aprendi muito, tanto no Islã quanto com as outras tradições, que espiritualidade não é religião. Então, assim, claro, né, se a gente for olhar para vários países islâmicos, você tem assim, a lei de Sharia, você tem várias restrições, mas eu encontrei muitos muçulmanos tolerantes e muitos budistas intolerantes. Por exemplo, em Myanmar, que foi outro país que eu fui, que é um país majoritariamente budista, você tem uma minoria muçulmana, que são os Rohingya, que são perseguidos e massacrados mesmo, assim, tipo, o exército sistematicamente vai lá e mata eles, tira eles das suas terras, e eles são perseguidos. Então, o problema não está na religião, o problema está no ser humano. O problema está no ser humano. Eu passei por países islâmicos que eram muito mais abertos, como a Turquia. A Turquia é um país... 95% ou 99% da população é islâmica. Quem está governando lá hoje é um ditador, né? O Erdogan. Mas eles são muito mais tolerantes. E outros países que eram muito mais rígidos, como o Irã. E países budistas que eram muito mais tolerantes e países budistas que eram absolutamente intolerantes. Tu chegou a conversar com alguém lá sobre a fama dos muçulmanos serem radicais? Conversou sobre isso com alguém? Cara... Sim, conversei com uma amiga minha que era guia turística. Como é que eles lidam com essa fama que saiu pro mundo, né? Então, é que é de pessoa para pessoa, entendeu? É de pessoa para pessoa. Então, tinha um amigo meu que ele era muçulmano e ele falava, pô, eu realmente concordo com você. Eu realmente acho que, tipo, majoritariamente os muçulmanos são intolerantes mesmo. E teve outra que não, que ela... não, acho que o mundo tá errado e... Quanto tempo tu ficou lá estudando o Islã? O período que eu fiquei no Oriente Médio deu mais ou menos o período do Ramadã. Foram uns 40, 50 dias, alguma coisa assim. E além desse negócio que tu falou que significa paz e tal, que não significa, né? Uma dos ensinamentos é a paz, né? Não, Alá significa... uma das tradições de Alá, que é Deus, né? É paz. É paz. E o que mais que se pode aprender com o Islã naquele sentido da busca interna, de entender a nossa própria cabeça e tal? Pô, irmão, eu vou ser sincero que eu não me aprofundei tanto, assim, pra poder dizer qualquer coisa. Mas lá no Islã... eles, embora a gente tenha essa visão intolerante e em muitos casos faça sentido, dependendo da tradição que você estiver falando, eles aceitam Moisés, que é o profeta dos judeus, eles aceitam Jesus, eles aceitam outros profetas, só que para eles Maomé foi o último, entendeu? Todos esses são profetas que vieram antes de Maomé, inclusive eles no Alcorão fala sobre esses profetas, mas Maomé teria sido o último. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.